O Inter tá devendo agora contra o Ceará uma atuação boa, né? No Brasileirão. O time do Inter jogou muito mal no sábado. Você pode ter uma atuação boa? Pode. Acho que pode. O que tem que acontecer? Eu vejo no Inter potencial, Pedro. Agora a questão é se ele vai conseguir tirar isso do papel. São outros 500. Mas o time do Inter tem potencial. Tu vê lampejos de um time que já jogou bem, parou de jogar bem, mas que tem potencial. Inclusive, quando esteve com a faca no pescoço, né, na Libertadores da América, por exemplo, não tremeu. Foi lá, classificou, venceu o Nacional, venceu o Bahia, em jogos que eram complicados. Então o Inter ele tem só que provar pro torcedor que ele não precisa da corda esticada para render alguma coisa. Contra o Vitória, aquele marasmo não serve. Não existe. O Inter entrou em campo e parecia que era líder do Campeonato Brasileiro. E na realidade, mas na realidade estava no eu vou te dizer Z4, que né? o Inter precisa da corda esticada. Não, mas eu digo a corda esticada do contexto, tá? Não do time. Porque, por exemplo, como é que contra o Nacional o time conseguiu render e jogar em alto nível e vencer fora de casa? Como é que contra o Bahia, que, o Bahia é um baita time. O Bahia é muito mais time que o Vitória. Que ele esticou a corda nesses jogos, mas aí teve uma repercussão. Mas também não foram atuações assim encantadoras, né? Qual? Nem contra o Nacional, nem contra o Bahia. Foram jogos de competição. Dificilmente um jogo de Copa, assim, tu vai fazer jogos incríveis. Mas quando é que tu vai fazer jogo incrível? No Brasileiro? Um jogo de Libertadores tu vence. Tá. Assim, e acho que tu que acompanhou o Boca Juniors sabe, né? Não, jogo de Libertadores tem que vencer. Sim, mas dá pra vencer jogando bem. O Boca ganhou o Libertadores. Mas tu acha que o Inter jogou mal contra o Bahia? Não, o Inter jogou mal contra o Nacional? Não, de novo, acho que tem que voltar a falar o que eu falei, acho que não ouviu. O Inter não fez uma grande atuação nesses jogos. Como não fez uma grande atuação? Tu acha que foi uma grande atuação contra o Nacional? Foram grandes jogos do Inter. Então nós temos avaliações diferentes da grande atuação. Só se o Inter fizer 4-0 no Nacional lá em Montevidéu e 4-0 no Bahia. É que o jogo tava 1-0 a pista. O Inter minuto quando o goleiro tava fora do gol pra tentar atacar e antes disso teve bola na trave do Nico Lopes. O Inter fez um jogo de resistência lá. Jogo de contra o Nacional. O jogo contra o Nacional. A gente vai relativizar a vitória do Inter. Não tô relativizando. Nós estamos falando de grande atuação. Não, grande atuação não tem nenhuma. Claro que não. Se tirar o Flamengo, ninguém consegue ter grande atuação. Pois é. Bom, entendeu? O Cruzeiro tem grandes atuações. Fez até gol em Montevidéu e foi anulado. Questão de milímetro, a unha estava um pouquinho no começo do jogo, Thiago Maia, Agora, não, grande apresentação não esperem, não tem. Nacional tem um time, Nacional não tem elenco. Para mim, a resposta que o Inter tem que dar contra o Ceará é a velha história da narrativa. Se a narrativa é que ele precisa de ritmo e por isso ele não conseguiu marcar com intensidade na frente, pressão alta e tal, como é a tendência do futebol mundial e é assim que o time do Roger gosta de jogar, bom, então contra o Ceará ele terá de fazer isso. Tá se falando, precisa de 4, 5, 6 jogos. Só a entrada do Bernabé já vai fazer já vai mudar bastante. É o jogo aí. Se o Inter fizer isso contra o Ceará, daqui a pouco se eventualmente não ganhar, bom, é outra história. Mas esse discurso do, não conseguiu pressionar, tem intensidade, tava todo mundo com a perna presa, lento, sabe? Era porque era ritmo de jogo. Bom, aí tu com um jogo, mais uma semana de treinamentos, mais jogo com o Ceará, aí tu já pode ter uma rotação maior. Mas é a obrigação ganhar do Ceará, né? Isso é aquilo que disse Maurício Saraiva ontem aqui no programa, antes de fazer os 5 pontos. Maurício Saraiva, para quem não sabe, está com mais pontos do que o Sport Recife. Não, o dobro. Se a gente for de novo na Colombo, ele sai da zona do rebaixamento. É vaga na Libertadores. Para que o ouvinte entenda, estivemos numa janta ontem muito calorosa com o pessoal da Colombo, lá em Farroupilha. Nos foi mostrado uma recuperação histórica de muitos momentos da Colombo. Do seu Adelino Colombo. Muito particularmente o Adelino. Lindo espaço. E foi uma coisa maravilhosa. O churrasco estava maravilhoso também. E o Maurício, quando desceu, ele deu de cabeça numa porta de vidro. Meu Deus. Pode acontecer, né? E por consequência sangrou, deu 5 pontinhos, foi lá para o hospital, levado pelo Eduardo Colombo. Que não foi em ti, né, Pedro? Mas consta que passa bem a criança, tá? Foi muito bem atendido, né? Então, o Maurício disse aqui o seguinte ontem, tá? Antes desse ferimento. Eduardo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E vamos retribuir. O meu sítio está aberto lá, nós vamos trazer o pessoal da Colombo. Já temos. Ele convidou, né, Pedro? Cobrou. Claro, ele já foi lá, vai de novo. Tá? E o Maurício disse o seguinte, antes de ter essa, digamos, conjugar esses pontos, tá? Ou adicionar esses pontos na vida dele, tá? Ele diz o seguinte: não dá para entender que o Inter diga uma semana que está cansado e na outra que está descansado e fora de ritmo.
É isso. Não, isso aí não, né? Mas é exatamente isso, Pedro, porque se a gente for pegar assim, pós-gauchão, tá? O Inter tem uma grande atuação contra o Cruzeiro na segunda rodada do Brasileirão, fez 3-0. Depois tem o Atlético Nacional. A grande atuação contra o Cruzeiro tem a ver com o jogador do Cruzeiro que foi expulso no começo da partida. Então, tu já tá me dando razão. Numa coisa muito discutível. Mas enfim, o Cruzeiro foi bem menos do que poderia ser. Foi o jogo que tu saiu do Beira-Rio assim, hoje o Inter ganhou e o Inter mereceu, o Inter fez um grande jogo. Aí tem o 3-0 no Atlético Nacional aqui, estamos na Libertadores, e tem esse jogo contra o Bahia 2-1, que o jogo que o Inter jogou... 3-0 contra o Atlético Nacional, um jogo difícil também. Bem complicado. O primeiro Grenal da decisão do Gauchão foi um bom jogo. Não, eu digo pós-gauchão. Pós-gauchão. Tá, então o Inter tem 3 jogos que foram assim, atuações. Ganhou jogando bem e a gente disse, nossa, hoje esse jogo o Inter jogou, mereceu, foi melhor que o adversário. Ainda que tu tenha feito as ponderações, eu concordo contigo. Aí, primeiro, mas é que o Inter tava com uma sequência de jogos, o grupo da Libertadores era difícil, como diz o Vini, a Libertadores se compete, só que aí tu tem aí no Brasileirão 13 ou 14 jogos, 13 jogos do Brasileirão, que não é a Libertadores, esse jogo de competição de Libertadores, tu achou o jogo do Cruzeiro só com essa grande atuação, em 13. Aí antes, o Inter não consegue mais marcar alto como no ano passado, pressionar porque tá cansado. Aí fica 30 dias sem jogar, volta e não consegue fazer porque tá sem ritmo. Sempre tem desculpa. Quando é que vai ter a solução? É por isso que o jogo contra o Ceará é o jogo da narrativa. Essa questão do ritmo, dependendo de como for a atuação do Inter, ela pode se diluir. Não dá para imaginar também, né, Munari, que o Inter ia ser primeiro no grupo da morte da Libertadores, dando o espetáculo, campeão gaúcho, classificado na Copa do Brasil e tá no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Inter não tem condições. Maracanã, né? Não dá pra esperar cair pro Maracanã. Então tira o Maracanã. Tira do Não, tira. Eu já vi time caindo. Não, é o que eu digo assim, não tem como com o elenco que o Inter tem, é impossível. O Inter não tem qualidade no elenco para fazer essas atuações de bom nível, por melhor que esteja o tempo inteiro. Só 2 em 4 meses. O Inter tinha um cara de 37, um de 35 e o craque do time tem 34. Jogando quarto e domingo. 37 faz falta hoje. Jogando quarto e domingo. E aí os caras se machucam, tu não tem reposição. Então assim... Olha só, depois do Sala... O Inter me parece que ele escolheu. Ele escolheu as Copas no primeiro semestre. Assim como lá na época do Cudê, escolheu a Libertadores em detrimento do Brasileirão. E assim como ele decolou com o Mano e com o Roger quando já estava só jogando de domingo a domingo. Não tem muito mistério nisso. Não joga bem porque tem limitações técnicas. Tem um time. Quando esse time se arregimenta, como foi contra o Nacional, contra o Bahia, sai jogo. Perfeito. Agora, no quarto e domingo, os caras não conseguem. Mas perfeito, só que do jeito que a gente estava falando aqui, quando chegar 3 da tarde, eu estava pensando em ir pro Beira-Rio protestar. Não é? O Roger tem na conta dele um título também, né? Ele foi campeão gaúcho. Parece que tá tudo errado. Não, tem muita coisa. Tu achou bom o jogo sábado? A realidade, a realidade ninguém falou que tá tudo certo. Só que a gente já debateu isso aqui milhões de vezes. O Inter não tá fazendo nada diferente do que vários clubes do Campeonato Brasileiro estão fazendo. É uma realidade que tá imposta no futebol brasileiro, gente. A cobrança era o Inter. Tá, mas quais clubes fizeram, por exemplo, quem tem campanha parecida com o Inter? São Paulo. Porque demitiu o técnico. Mas onde tu quer chegar? Não, tu tá dizendo que não tem crise. O São Paulo achou que era crise fazer essa campanha. Tá, mas eu não acho que tem crise. Se o São Paulo acha o problema de São Paulo. Talvez porque o São Paulo... Ou tu acha que o Inter tá em crise? Mas me diz tu, ao invés da gente ficar analisando, tu acha que o Inter tá em crise? Eu acho que o desempenho do Inter, se eu fosse dirigente do Inter, estaria muito preocupado se desde o Gauchão eu tenho 2 bons jogos. O São Paulo estaria preocupado com o Inter classificado em primeiro na Libertadores. Classificado em primeiro num grupo que jogou, que teve dificuldade, era um grupo difícil, é verdade. Só que o Inter tem até 12, eu não sei como é que ficou após a 13ª rodada, mas até a 12ª rodada, o Inter tinha a sua pior campanha na história dos pontos corridos, começou em 2003. Em 22 anos, o Inter nunca tinha feito tão poucos pontos em 12 jogos. Eu acho isso ruim. Que rodada a gente tá agora? Na 13ª, teve um jogo só depois. Então o Inter tá fora já. Não, mas eu tô dizendo... Não. Não, é que assim... Vini, não cria narrativa. Não tô criando narrativa. 12 rodadas, olha só, foi a pior campanha do Inter na era de A minha narrativa é que o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho que tinha que ganhar, que o Inter tá classificado na Copa do Brasil e que o Inter tá classificado em primeiro na Libertadores da América. Eu não tô criando, isso é fato. Isso é fato. E tá 2 pontos em cima da zona de rebaixamento. Até ontem tava dentro da zona de rebaixamento. Então, e era bom, então. Né? Não era bom. Ganhou do Vitória, ganhou do fora, Vitória, não sofrendo no último minuto, jogando mal. Narrativa quem tá jogou trazendo. Jogou bem ou jogou mal sábado? Quem tá trazendo jogou bem ou jogou mal sábado? Quem tá trazendo a narrativa jogou bem ou jogou mal sábado? Me responde. Jogou bem ou jogou mal sábado? É boa, me responde. Jogou bem ou jogou mal sábado? Eu tô te pedindo pra me responder. Jogou bem ou jogou mal? Eu tô te pedindo pra responder. O Inter tá no Z4 do Campeonato Brasileiro? Porque ganhou sábado jogando mal. Então tá, ganhou.
E tá fora do Z4. Então não vai, e tá classificado na Libertadores. Tá classificado na Copa do Brasil. Mal. Então tá, se a gente for demitir um técnico, achar que mas alguém pediu pra demitir o técnico? Não sei onde tu quer chegar. Pediu pra demitir. Tu usou o São Paulo de exemplo. O trabalho até agora é... Então, foi o trabalho é ruim. Até agora... O trabalho do Roger é ruim. Nesse ano é ruim. É ruim. Pós-estadual é ruim. Quando é que foi a última vez que o Inter ganhou um Campeonato Gaúcho, Munari? Me diz quando foi. 2016, o Argel foi rebaixado no final do ano. Quando o Inter ganhou? Ganhar Gaúchão não significa nada. Então assim, ó, cancela o Campeonato Gaúcho, porque pro Munari não fez diferença nenhuma o Inter ter vencido. Só que como eu sou colorado, e tu que tá me escutando é colorado, o trabalho do Argel, pressionamos o Inter aqui pra vencer. O trabalho do Argel foi bom? E todos o Argel ganhou o Gaúchão. Falar do Argel porque eu não vou... Ué, o Argel ganhou o Gaúchão. Assim. Todos nós aqui nessa mesa, em algum momento, pressionamos o Inter pra vencer o Campeonato Gaúcho, porque era importante. Porque não vencia há muito tempo, porque o Grêmio poderia ganhar o Octa, todo o contexto da rivalidade. O Inter foi lá e ganhou. Então a gente não vai aqui menosprezar isso, a gente vai aplaudir. Tá, ganhou o Gaúchão e acabou o ano. Era preciso vencer. A Libertadores da América, entendemos que era um grupo muito difícil. O Inter passou em primeiro. Na Copa do Brasil, com outros técnicos, por exemplo, o Inter foi eliminado por Globo, o Inter foi eliminado por América Mineiro, o Inter foi lá e passou. O Inter tá classificado, então a gente não vai diminuir também que o Inter passou. Mas passa pelo Maracanã, então assim, Série D, tu me dizer que o Inter tem, e tu me dizer que o Inter tem um asterisco no Campeonato Brasileiro, eu aceito. É óbvio. Agora que o trabalho é ruim, não. Eu acho que daí a gente tá distorcendo muitos fatos de um ano que o Inter tá com o calendário cheio e cheio de compromissos. A gente acabou de levantar os jogos aqui, 3 boas atuações do Inter, e o Pedro fez a ponderação de 2 jogos ainda com expulsões, que o Inter só foi bem depois das expulsões dos adversários. O Inter venceu o Nacional do Uruguai lá. E daí o Nacional teve chance. Sim, esse é o futebol. O adversário tem chance. O Inter venceu o Bahia, que até então a gente estava aqui exaltando o Bahia. A gente ficou meses exaltando o Bahia. Até agora a gente exalta o Bahia. O Bahia é um bom time. O Inter não foi e venceu. O Inter empatou com o Bahia na Fonte Nova, fora de casa. Lembra, né? Que jogou mal. O Bahia foi muito melhor que o Inter. Saiu gol no final no erro do goleiro Ronaldo. Empatou nesse jogo dificílimo. Que o Bahia foi melhor que o Inter. Não. O Bahia foi melhor que o Inter. O Inter se recuperou na partida e empatou o jogo. E aqui venceu. Ou seja, contra o dificílimo Bahia, o Inter fez 4 pontos na fase de grupos da Libertadores da América. Sim. Então eu chegar aqui no microfone, Munari, e falar que o trabalho é ruim... O trabalho pós-gauchão, em termos de desempenho, é ruim, o time joga mal. A gente tá sempre dizendo que o Inter joga mal. Então, o Inter ganhou do Vitória sábado, jogando nada. Com gol nos acréscimos. E eu acho que isso é ruim. Inclusive, então, se parar pra ler um pouco que eu escrevi também, eu acho que é ruim. Então tu concorda comigo? Eu acho que é ruim, só que não é por isso que eu vou dizer que o trabalho é ruim. Quando é que o trabalho é bom? O jogo é ser ruim. Como assim? Mas quando o trabalho é bom? Tu viu a forma como o Inter venceu o estadual do Grêmio, Munari? Mas o Grêmio é totalmente errado do que Não, mas peraí, Munari. Eu vou te relembrar outra coisa. Tu sabia que o Grêmio, quando tava na Série B, fez 3-0 no Inter no Beira-Rio? Tu sabia? Sim, o trabalho do Inter era bom ou é ruim? Não, eu tô te falando, tu sabia o que aconteceu? Ou seja, não adianta a gente vir na teoria dizendo que o adversário é ruim se não ganhar na prática. Mas o Inter foi lá e venceu o rival. Mas tu tá pegando exemplos de passado, pega o presente. O Inter ganhou o estadual de um Grêmio ruim. Isso não é passado, isso é agora o estadual. O Inter ganhou o estadual de um Grêmio ruim. Mas não tinha que vencer, se tivesse perdido, o que a gente tá falando aqui, Munari? Um time ruim, é óbvio. A realidade do Inter é a seguinte, ó. Pega os jogos do Inter e vê quais jogos foram bons. Munari, a realidade do Inter é a seguinte. Olha o time que eu vou dar aqui, tá? Antony, Natan, Rohel, Cleiton Sampaio e Ramon. Ronaldo, Thiago Maia, Romero, Prado, Tabata e Ener, tá? Esse time nunca jogou um jogo. O Tabata ainda teve lesionado um tempo. Esses caras aqui são as alternativas que o Roger tem. Então, assim, tá muito claro. O Inter deu um gás para ganhar o Gauchão porque tinha que ganhar o Gauchão. Fazia 8 anos que não ganhava. E se o Grêmio ganhasse, o Grêmio seria a Octa, que é um título que só o Inter tem. Então, assim, concentrou para o Gauchão. Quando começa o Brasileirão e as Copas, tá claro que os caras vão com todo o gás no jogo das Copas e em determinados jogos das Copas. O Brasileirão, é um campeonato que tu pode recuperar, foi rifado, porque quando tu começa a perder jogadores, as tuas alternativas são essas. Então, o Inter é o time de uma competição só. Não tem como jogar 3. O Flamengo tem, o Palmeiras tem. O Cruzeiro, que a gente viu jogar no domingo, é um time competitivo e com qualidade, ele rifou a Sul-Americana. Eu não tenho como jogar Sul-Americana. Mas, Léo, por isso que eu não posso cobrar do Inter como se ele tivesse... Não tem como eu cobrar do Inter como se ele tivesse o elenco do Flamengo e do Palmeiras. O único time que... Exatamente. O único time que se equivale ao Inter, a gente pode debater e faz campanha exemplar, é o Fluminense. Só que se eu quiser fazer, então, uma narrativa, eu digo, o Fluminense está na Sul-Americana, não teve o mesmo nível técnico de enfrentamento que o Inter.
De resto, todos os clubes do Campeonato Brasileiro ou saíram de uma das competições ou estão tendo extrema dificuldade. Tá, mas pega os últimos jogos do Inter antes do Vitória, então. O Inter perdeu pro Atlético Mineiro 2-0 fora. Jogou bem ou jogou mal? Jogou muito mal. Inter perdeu pro Fluminense no Beira-Rio. Jogou bem ou jogou mal? Jogou muito mal. Horrível o jogo. Tá, aí tem o jogo do Bahia que ganhou jogando bem aqui. Aí antes do Bahia empatou com o Sport, o lanterna do Campeonato fora. Horrível. Jogou mal. Maracanã... Mal, jogou mal também. Aí Mirassol empatou. Foi horrível o jogo. Aí o Nacional fora ganhou. Bem, que tu considera bem. E antes disso foi o 4-0 do Botafogo e o 3-1 do Atlético Nacional. Tem 10 jogos aqui, 2 bons jogos. Se isso é bom... Então tá, não teve no meio do calendário esses jogos. O Inter não teve o Sport, depois o Bahia, depois... O Internacional, pra dizer uma coisa pra vocês, o Internacional até agora, ele é igual nós na RBS. Ele cumpriu metas. Ele precisava ser campeão gaúcho e foi. Ele precisava não morrer antes na Libertadores, que seria trágico. Não morreu. E agora, agora o sapato vai apertar, não tenha dúvida nenhuma. E aí nós vamos entrar naquela assim, tem time para ganhar? Não tem. Não tem. O time do Internacional, até de pesado tudo, é bom. É um time bem razoável, não digo bom, mas bem razoável. Mas o problema é que vai perder jogadores, e perdendo jogadores ele vai enfraquecer. Como ele já atualmente não é melhor do que o Flamengo, como atualmente, não sei lá minhas dúvidas, mas acho que não é melhor do que o Fluminense, a tendência é de sofrimento. Mas até agora o Inter cumpriu metas, o Inter atingiu as metas. Se vai continuar atingindo, essa resposta eu não tenho.